Olá, eu me chamo Tuane Guimarães, faço faculdade de Química na UF e sou aluna de iniciação científica da professora Magda Fontes. Minha apresentação é sobre a produção de amostras intermetálicas policristalinas e monocristalinas baseadas em samário. O projeto de iniciação científica visa a preparação de amostras intermetálicas monocristalinas e policristalinas para estudo de compostos contendo samário. Utilizaremos o forno arco para a produção das amostras policristalinas e o método de fluxo para crescimento dos monocristais. A preparação deve ser acompanhada da medida de difração de raio-x de pó das amostras e a análise dos espectros de raio-x pelo método de Rietveld. Durante esse período da iniciação científica, iniciado em janeiro de 2021, nós preparamos amostras intermetálicas policristalinas de samário, cobalto 2 silício 2, utilizando o forno a arco. Como o samário é um elemento que evapora muito durante a fusão em forno a arco, decidimos preparar várias amostras testando um método de compensação deste elemento. Para tanto, preparamos 4 amostras de samário cobalto 2 silício 2, quais sejam as amostras JF001, JF002, JF003 e JF004, para avaliar o melhor método de preparo com o forno a arco. O primeiro passo a ser realizado para a preparação de amostras é o cálculo estequiométrico. A partir dele, podemos definir a quantidade necessária de cada elemento para a quantidade de amostra desejada. O cálculo estequiométrico leva em consideração a massa molar da amostra desejada e a massa molar individual de cada elemento, e é realizada por uma simples regra de 3. Em nosso projeto, todos os cálculos foram realizados visando obter uma amostra de 1 grama. Após a realização do cálculo estequiométrico, os elementos devem ser devidamente limpos e pesados. A limpeza consiste em limar o elemento para remover a camada de óxido em sua superfície, evitando assim algum problema durante a fusão. Depois de limpos, os elementos são pesados em balança analítica com precisão de 4 casas decimais, para garantir que a massa real seja o mais próxima possível da massa ideal. As amostras já limpas e pesadas são transportadas para o forno a arco, onde é realizada a fusão. Depositamos as amostras de um modo que os pedaços menores fiquem por baixo dos maiores, a fim de evitar a dispersão. O arco voltaico é um processo de descarga elétrica que se desenvolve através de um gás inerte quando há uma ruptura de resistência de isolamento entre eletrodos submetidos a uma diferença de potencial, formando um plasma em alta temperatura, onde passa uma corrente elétrica. O procedimento é realizado em atmosfera controlada de argônio, em pressão abaixo da atmosfera. O plasma entra em contato com a amostra sobre uma base de cobre refrigerada à água, o que evita a contaminação da amostra pelo cobre da base. O procedimento de fusão é realizado 3 vezes, a fim de garantir uma boa formação da amostra. Preparamos 4 amostras, a JF001, JF002, JF003 e JF004, todas de samário cobalto 2 silício 2. Após a fusão, as amostras são pesadas novamente para conferir a quantidade de massa perdida durante o processo. Para que seja uma boa amostra, é aceitável a perda de até 1% de massa. Como as amostras apresentaram uma grande perda de massa, realizamos testes para verificar a perda de cada elemento separadamente. Notamos também que as amostras são muito quebradiças, apresentando rachaduras já dentro do forno a arco. Para o teste de perda de massa, realizamos a fusão de cada elemento separadamente no forno a arco e calculamos a massa perdida. Apesar da alta perda do cobalto quando fundido separadamente, observamos que ao ser fundido apenas com silício, a perda foi de apenas 0,57%, que é uma perda aceitável. Devido à alta perda de massa, foi realizada uma compensação de massa de samário nas amostras JF002 e JF003. Mesmo com a compensação, nenhuma das amostras apresentou perda de massa inferior a 1%. Dentre todas as amostras, a que apresentou menor perda de massa foi a JF001, que apresentou perda de 4,86%. As amostras foram analisadas por meio da difração de raio-x de pó para verificar os planos cristalinos formados durante a fusão. Para a análise, as amostras são quebradas com o auxílio de um pistilo em um grau de ágata com acetona até se tornar pó. A análise foi realizada na máquina modelo Expert Product Analytical e na Empyrean, com um detector de raio-x variando de 0 a 90 graus. A técnica de difração de raio-x é importante para a caracterização estrutural de materiais, fornecendo ainda informações sobre a estrutura cristalina do composto, parâmetros de rede, distâncias interatômicas, posição atômica e ocupações dos sítios cristalográficos.
A difração de raio-x representa o fenômeno da interação entre o feixe de raio-x incidente e os elétrons dos átomos componentes de um material, relacionado ao espalhamento coerente. A técnica consiste na incidência da radiação em uma amostra e na detecção dos fótons difratados que constituem o feixe difratado. O feixe incidente é refletido pelos diferentes planos cristalinos com o mesmo ângulo de incidência, formando assim interferências construtivas que resultam nos picos. No método de Pó, o porta-amostra com a amostra policristalina gira em torno do seu próprio eixo, enquanto a direção do feixe incidente dos raios-x varia em todas as orientações possíveis. Os raios-x serão difratados pelos cristalitos que estejam orientados casualmente. Utilizamos o programa FullProf para ajustar os dados experimentais de raio-x. Este programa realiza o ajuste dos dados utilizando o método de Rietveld, que é utilizado na análise de dados obtidos na medida de difração de raio-x e consiste em ajustar uma curva teórica aos picos do difratograma de raio-x, minimizando a diferença entre os pontos teóricos e os pontos experimentais. Com este programa, é possível certificar a esperada estrutura cristalina, que no nosso caso é a estrutura do tório cromo 2 silício 2, que pertence ao grupo espacial I4MMM, e obter os parâmetros de rede. Este programa ainda permite obter outros parâmetros, como posições atômicas, identificação de impurezas e etc. Entretanto, ainda estamos em fase de aprendizado e nos limitamos a obter os parâmetros de rede neste trabalho. Aqui observamos o gráfico com o resultado obtido para a amostra JF001. Em vermelho temos os picos observados experimentalmente, em preto temos os picos teóricos, em verde temos as posições de Bragg, e em azul temos a diferença entre os picos experimentais e os teóricos. Podemos ver que a posição dos picos experimentais e teóricos coincidem e que temos esse pequeno pico de impureza. Aqui temos o gráfico da amostra JF002. Também observamos que os picos coincidem em posição e observamos esses 3 picos de impureza. Já no gráfico da JF003, os picos também coincidem em posição e observamos também um pequeno pico de impureza. E aqui temos o último gráfico, que é o da amostra JF004, que os picos também coincidem em posição e que apresentam esses 3 picos de impureza. Os parâmetros de rede obtidos para a fase principal, que é a do composto de samário cobalto 2 silício 2, estão bem próximos, indicando que grande parte do volume da amostra é do composto desejado, formando-se na estrutura cristalina do tório cromo 2 silício 2. Vale lembrar que não aprendemos ainda todos os ajustes e que demos prioridade às posições dos picos, que nos dão os parâmetros de rede. Aqui temos os parâmetros que utilizamos nos ajustes. Todas as amostras apresentam picos de impurezas, que são visualizados somente quando o nível de impureza está acima de 5%, o que pode ser explicado pela alta perda de massa. Observamos que as amostras com menor perda de massa apresentaram também um menor número de picos de impurezas. As amostras até agora preparadas não estão satisfatórias sob o ponto de vista da perda de massa e do raio-x, por isso novas amostras serão preparadas visando melhorar a técnica de fusão em forno a arco. Entretanto, os parâmetros de rede estão bem comportados e com valores muito próximos em todas as amostras preparadas, o que pode significar que a fase principal está se formando corretamente. Outros métodos de preparação deverão ser tentados, como a fusão em forno de indução ou mesmo o método de crescimento de monocristais. Aqui temos as referências utilizadas para a preparação desse material e obrigada